Há exatamente 40 anos atrás eu conheci a Suécia. Eu passei um tempo conhecendo aqueles países ali nórdicos e fiquei encantado com aquele país, muito mais. Eu era jovem, eu tinha 16 anos, e aí as pessoas, como viviam as pessoas eram muito felizes, falavam muito bem de tudo que o Estado proporcionava. E a imagem que eu carregava da Suécia é uma imagem que ela foi sendo mudada com o tempo, conforme eu fui estudando. E eu quero fazer essa relação entre a Suécia e o Brasil de hoje e do que nós esperamos para daqui uns 10, 15, 20, 30 anos. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político, sou aqui sócio do Instituto IBESP, estou em pleno domingo gravando um vídeo para falar um pouco de um papo meio chato talvez, não nada de falar de eleições hoje, de pesquisas, mas tem claro relação das pesquisas nacionais que nós realizamos num pouco que a gente vê como olhar de pesquisador, porque a gente acaba desenvolvendo isso, de ficar sempre no ambiente, olhando mais as pessoas, falando menos, ouvindo mais. Quando a gente anda numa cidade, a gente olha mais a cidade, entende mais a cidade e curte muito menos a cidade, né? A gente acaba entendendo muito mais o dia a dia daquela sociedade. E quando eu falo de Brasil, eu brinco, né, que muitos políticos, talvez você, certamente você não tem o conhecimento que eu tenho do que o brasileiro pensa, né? Porque eu estou o dia inteiro estudando, lendo pesquisa, fazendo pesquisa, ouvindo os brasileiros. E a gente às vezes fica espantado como o brasileiro pensa sobre o próprio país. Mas por que eu trouxe a questão aqui da Suécia? A Suécia é um país que ela era muito pobre, tinha vários problemas na época das guildas, né? Aqueles sindicatos comandando, você tinha várias regulamentações para você ter alguma coisa. De repente a Suécia aboliu isso e enriqueceu. Quando enriqueceu, o que faz quando está aquele pai muito rico? Fala assim, agora eu vou começar a dar minhas benesses. E aí é quando a gente conhece o verdadeiro welfare state, que é o estado de bem-estar social, onde o Estado tenta proporcionar muitas coisas para a sua população, e essa população ela vai agradecendo, ela gosta muito de ter sempre muitos benefícios, saúde gratuita, educação gratuita, e tudo começa muito bem, até que chega um momento que o sistema ele não dá conta disso. Né? Então, e aí a Suécia, agora, uns dias atrás, ela reviu essa situação. E aí é interessante que o país teve tanta consciência que tanto direita e esquerda votaram a favor dessa revisão total. E nós temos um problema seríssimo acontecendo na Europa Ocidental, que é a questão da migração em massa de pessoas do norte da África, de outros lugares, de países árabes, implantando ali o islamismo. E assim, é uma cultura totalmente diferente. Quem conhece um pouco, eu não vou entrar nesse ponto porque ele realmente é um pouco mais complicado de falar, mas não tem nada a ver a cultura de tratamento com mulheres, tratamento contra homossexuais, e de repente tentando implantar ali nos países ali da Europa Ocidental, que vem aceitando isso de forma muito tranquila. A situação vem ficando cada vez pior e por isso partidos, pessoas mais à direita, conservadoras, cristãs, estão tendo muito espaço e ganhando muito reconhecimento, e a Europa não agora mais vai ter uma mudança, só que se essa mudança tardar, de repente quando você tiver ali uma invasão completa de primeira, segunda e terceira geração. A gente vê muito isso em Paris, quando tem quebra-quebra, uma revolta dessas pessoas ali, que acham que hoje o país não... Tem uma revolta do país que acolheu os pais deles e de repente, não reconhece aquele país como tal e tem um tratamento horroroso, principalmente contra as pessoas que têm todo um histórico naquele país. Mas voltando a isso, qual que é o paralelo que eu quero fazer com o Brasil? O Brasil vem preocupando muito, a população vem cada vez mais amortecida e sendo sempre recepcionistas do bem-estar social e querendo cada vez mais.
Então você vai, eu acabei de sair, fui à missa de manhã e acabei parando em uma farmácia de uma grande rede na minha cidade é uma cidade média de 100 mil habitantes, onde era a coisa mais normal, o comércio receber muito currículo ali, as pessoas querendo trabalhar, a juventude, todo mundo queria trabalhar. O que nós vemos hoje é um cartaz enorme nessa farmácia de uma franquia, de uma rede muito grande, pedindo, venha trabalhar com a gente, nós damos mais de 40 benefícios, respeitamos a diversidade. Então eu falei para a moça, vocês, não tem gente que venha falando, ninguém quer, as pessoas não querem trabalhar, a gente está pedindo pelo amor de Deus para ter balconista numa grande rede que a pessoa pode entrar, ter crescimento lá dentro. Por que acontece isso? Hoje nós temos um grande problema seríssimo, que é o salário que um comércio, por exemplo, pode paga hoje, porque existe um piso, esse é o grande problema, existe um piso salarial, então se o piso é 1.800, o comércio paga no mínimo R$ 1.800, eu estou arredondando valores aqui. Para o comércio pagar muito mais, entra um monte de legislação. Se a pessoa quiser trabalhar mais para poder ganhar mais, ela não pode trabalhar mais, porque nós temos toda essa discussão de escalas e a gente já fez pesquisa sobre isso. As pessoas querem trabalhar com horário fixo das 8 às 5, de segunda a sexta. Isso foi sendo incutido na cabeça do brasileiro. E aí a gente vê que existe um problema seríssimo. Hoje o Estado oferece muita coisa, a população prefere receber o que o Estado manda, mesmo não tendo uma vida melhor, porque ela fala, do que vai me adiantar eu trabalhar tanto se eu não vou conseguir galgar novos degraus, porque existe uma limitação. Então hoje as empresas não conseguem pagar mais, as pessoas também não têm assim como ganhar mais e também começa a perder aquela vontade de ganhar mais. Isso aqui é um dado que eu sempre venho conversando com vocês e o que me chamou, mas aí você fala quem é o culpado? Exatamente isso, quem é o culpado? O culpado é apenas um chamado governo. Né? E aí você fala, de onde você tira isso? A gente está fazendo um trabalho aqui interno para campanhas, né? E na semana passada, eu estou já há mais de um mês levantando no site do IBGE, você pode fazer esse trabalho e olhar lá, coloca o nome da tua cidade, você vai olhar, você vai descobrir, vai estar os dados da população, tal, e ali está receitas brutas. Quando você vai nas receitas brutas, quase todas, eu vou dizer que uma não teve, mas assim, quase todas, ou melhor, todas têm um crescimento nos últimos 10 anos de receita. Ou seja, imagina você que todo ano o teu salário aumenta sem você fazer força. Você não faz nada mais e todo ano aumenta de 10, 15% o teu salário. Você fala, pô, que bom, eu não faço nada para ter um aumento de salário e eu tenho. Teve uma cidade só que me chamou a atenção e eu conheço essa cidade, é maravilhosa essa cidade. Aliás, eu fiquei emocionado quando eu fui. Eu não sou uma pessoa que gosto de diversão, nunca assisti desenho na vida, sempre preferi eu sou aquela pessoa chata que gostava de ler, então eu sou esse. E aí o que acontece é que a cidade de Penha, na cidade de Penha, se você não conhece ainda o parque, vá conhecer o parque na cidade de Penha, e vem tendo um crescimento, quando chega na pandemia, uma queda brusca, assim. E depois veio de novo o crescimento, aí explodiu o crescimento de receita, né? O que aconteceu certamente, o fechamento do parque, é uma cidade, se eu não me engano, de em torno de 20 e poucos mil, 30 mil pessoas, e você chega lá e você quebra uma cidade, o que aconteceu na questão do turismo, né? Minha cidade é uma cidade turística, mas ela não perdeu muito, porque as pessoas vêm aqui por causa de praia, né? Ninguém ficou deixando de vir por causa da praia, apesar de toda aquela loucura que foi a pandemia. Tenho minha visão sobre aquilo, não vou tocar nesse assunto. Mas o que acontece cada vez... E da onde vem essa receita? A receita de governos, a gente vê que a receita do governo federal vem sempre crescente, a receita do governo estadual, dos estados sempre vem crescente, e dos municípios, que foi quando eu entrei no coração das receitas, que eu olhei, também vem sempre crescente. E da onde sai essa receita? Dos impostos pagos por nós. E aí você tem um detalhe, você fala assim, que bom, né? Eu ganhava 1.000, foi para 1.200 no outro ano para 1.400, eu continuo levando uma vida de 1.000 e esse dinheiro que está entrando a mais eu estou investindo. Não, o que a gente vê? Os municípios sem dinheiro, o Estado tem um pouco mais de dinheiro, o governo com muito dinheiro. Ou seja, eu não crio apenas impostos e tenho aumento de receita, eu tenho um aumento de despesa cada vez mais alto. E esse é o grande problema do Brasil quando você fala em IA. Então eu pego hoje aqui em IA,
Eu teria que aumentar minha equipe muito, a minha equipe. Quando a gente implantou a IA, projeto liderado pelo meu filho, que faz o nosso TI, a gente conseguiu não contratar mais. Aí você fala, poxa, por que você não larga a IA e contrata mais pessoas? Porque eu preciso viver, e para eu viver eu tenho que manter minha despesa mais baixa, porque uma empresa, não sei se você sabe, a gente não prevê lucro, a gente até acha, olha, o ano que vem a gente vai ter um crescimento, mas a gente não sabe, não consegue prever a receita. A gente consegue sim prever mais ou menos a despesa. E o que acontece nas prefeituras, no governo do estado, no governo federal? É uma falta de preocupação com a questão das despesas. Eu me preocupo apenas com a receita, porque eu quero gastar mais, eu quero comer todo dia num restaurante diferente, então você é obrigado a me dar dinheiro. Então, o grande trabalho que vai ter o próximo presidente, que, como eu já disse para vocês diversas vezes, será Flávio Bolsonaro. Eu já dei minha opinião aqui por vários motivos, por que eu vejo Flávio Bolsonaro, diferente de algumas videntes, né, que eu adoro o Brasil, porque o Brasil vive de videntes, né, dá atenção para videntes, mas tudo bem. Vai ter um trabalho muito grande. O primeiro trabalho que ele vai ser o trabalho de ter que ser aquele pai difícil, aquele pai que fala, gente, não dá mais para a gente ficar viajando e comendo fora todo dia, a gente vai ter que fazer a lição de casa. E aí, um trabalho em 4 anos assim, não sei se vocês já leram um livro do Saxida, do economista, ou se você já viu entrevista, ele fala muito isso, que vai ter muito trabalho ali, mas que ele entende que será possível. Mas assim, o que eu acho que não será possível em 4 anos? Vai ser mudar a mentalidade do brasileiro. Fazer com que o brasileiro entenda que o Estado quem trabalha no Estado chama-se servidor público, ele está ali para servir ao público e não para ser servido. E o que a gente vê hoje, infelizmente, em quase todas as camadas, eu tenho muitos parentes que são servidores públicos, eu sei que tem muita gente boa, mas assim, o que a gente vê é o público se servindo da população, né? Então, o que a Suécia fez, será muito difícil fazer isso no Brasil, mas eu acho que é uma lição a ser percebida e ser copiada. Aviso a equipe do Flávio Bolsonaro. Por que eu falo a equipe do Flávio Bolsonaro? Não é só porque eu tenho a minha certeza que ele será o novo presidente, mas porque a gente já viu que o governo do PT não vai fazer isso. O governo do PSDB começou com isso, esse estado de bem-estar social foi muito legal no comecinho, vamos mudar. E triste quando a gente vê que um estado que dá tanta coisa, a gente tem ainda caminhão de distribuição de ossos. É uma vergonha. E é uma vergonha quando a gente vê que a população ela ficou amortecida. A população ela começa a perder aquela sua reação. E aí você fala, como pode o venezuelano ter suportado aquilo que aconteceu? Simples, eu trabalhei em Cuba, conheço, conversei muito com cubanos, sempre com muito cuidado, porque eles querem falar com você, mas todo mundo tem medo de tudo lá. O Brasil está muito parecido, né? Quero falar muita coisa aqui, eu me seguro, às vezes eu quero colocar uma pergunta na pesquisa que vai trazer uma informação, a gente tem medo de fazer isso, que é uma vergonha, eu tinha que ter total tranquilidade para trabalhar, né? E aí, o que a gente conversando com essas pessoas, principalmente em Cuba, eu conheci o país inteiro, não é muito difícil, é um país pequeno, é uma ilha, mas onde você ouviu as pessoas, elas colocavam essa situação. Quando a gente percebeu, a gente estava envolto de uma situação que a gente não tinha força para sair, porque já não tinha mais como ter reação. E quando você tinha vontade de reagir, você ia falar com o outro, falar, não, é melhor não, vamos ficar do jeito que tá, porque tá bom. E aí você vai percebendo que as pessoas vão se acostumando com um bom horroroso. Você pega a Havana, é um lugar lindo, todo destruído, né? E aí você fala, como que as pessoas se acostumaram com isso? Mas você vai se acostumando com aquela situação e a sua vida vai passando e você vai perdendo a força. E eu acho que dá tempo do Brasil, eu sou muito esperançoso com isso, eu acho que dá tempo do Brasil ter uma reação e fazer com que as pessoas, de novo, voltem a procurar emprego, queiram trabalhar, queiram progredir, queiram parar de viver de benefícios. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui, e se eu pudesse falar isso para o Flávio Bolsonaro, que será o novo presidente, que ele preste atenção em não cortar na carne do pobre, porque a gente tem muita gente para ser cortado antes, até chegar o momento
que o pobre vai ter que cortar também. Mas quando você fizer a lição de casa, você como patrão, você faz o seu esforço, o seu funcionário, mesmo pensando, poxa, eu queria ganhar mais, aí fala, caramba, que legal, o meu patrão leva uma vida parecida com a minha, o meu patrão trabalha todo dia, até de domingo, como eu estou trabalhando, e vou trabalhar o dia todo hoje, e aí você fala assim, cara, que legal, cara, o cara tá comigo, eu entendo, e de vez em quando você conseguir ter aquele reconhecimento, ambos, né? Então, que a Suécia ela seja um exemplo para o Brasil, porque eu moro no Brasil, mas eu entendo que os países do mundo devem fazer isso de novo, começar a pensar e voltar a fazer, porque tem que ser bem feito. Principalmente segurança. A gente não aguenta mais viver sem segurança. O fato de você ter a saúde pública gratuita, eu fui secretário de saúde aqui da minha cidade, eu conheço muito de saúde pública. Eu estudei muito de saúde pública e acabei conhecendo muito de saúde pública. Eu tenho as minhas certezas em relação ao serviço gratuito. Entendeu? O serviço gratuito, ele chegou, a gente foi importante no momento, mas a gente percebeu que a gente tem que ter algumas regras, não deixar ser totalmente gratuito, mas ter algumas regras. A mesma coisa com a educação. Da forma que é hoje, você obrigando o filho da pessoa a estudar naquela escola do bairro dela, e às vezes ela percebe que o bairro do lado tem uma diretora que é melhor, você queria trocar e você não pode. Então o sistema de voucher, que é o que a Suécia fez agora. Então a gente tem que repensar o Brasil, né? Eu acho que a minha parte aqui é trazer um pouco disso, olhando, falando um pouco tudo que eu estou vendo, não só no mundo, mas assim, principalmente entendendo cada vez mais a cabeça do brasileiro. Já são mais de 20 anos fazendo isso. E o que eu posso dizer para vocês é que o brasileiro ele tem dentro dele um fogo que está sendo apagado todo dia um pouquinho pelo governo. Chegou o momento do governo a gente tirar esse copo d'água que ele joga sempre um pouquinho para ir apagando o nosso fogo e deixar que o nosso fogo ele cresça, e com o nosso fogo interno a gente transforme o Brasil num país grande, que é isso que todo mundo deseja, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.